O salmista Davi diz no Salmo 40, versículo 1, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Eu aprendo muitas coisas aqui nesse versículo. Num único versículo, Davi consegue me passar muitas informações e que um dia eu já vivi isso, que um dia eu já precisei e eu fiz algo que deu certo para mim. Mas o que eu fiz? Eu te conto já já. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que eu fiz, algumas atitudes, alguns comportamentos que nós precisamos exercitar no momento da espera. Mas antes, eu quero te pedir, com muito carinho no coração, que você compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito, deixe o seu like, e o seu like é muito importante. Aqui para colaborar com o canal, para colaborar para essa mensagem chegar até outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então o salmista, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Davi está me dizendo aqui que quando nós estamos nesse processo de espera no Senhor, não é simplesmente esperar. Não é uma espera passiva, onde nós sentamos, onde nós nos ajoelhamos, colocamos a nossa causa nas mãos do Senhor, deixamos ali e não fazemos a nossa parte. Temos que expressar, acima de tudo, a nossa confiança. E nessa confiança nós precisamos ter maturidade espiritual, domínio próprio, sabedoria, inteligência emocional, autocontrole, autoconhecimento. Isso tudo é muito importante nesse momento da espera, no momento da espera da resposta daquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor. Davi, ele se sentia muito perturbado, muito perdido, mas ele confiava no Senhor. Ele esperava, ele sabia que a confiança dele no Senhor ia gerar a resposta de Deus no momento exato, no momento certo de Deus. Então, eu quero falar para você como foi a minha experiência, como eu me senti no período de espera. Tinha dias que eu estava assim, mais animada. Tinha dias que eu estava tão desanimada e tão, parece que a minha fé não brotava mais, não existia mais. Era como se diante de mim tivesse um abismo e eu não conseguisse mais confiar no Senhor. Mas eu sempre tive a esperança de que no momento certo Deus ia falar comigo. E o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nesse momento de espera foi assim extremamente importante para mim, porque quando eu orava, eu deixava o Espírito Santo falar dentro de mim. O Espírito Santo, ele intercedia por mim. Ele dizia aquilo que eu não conseguia mais expressar, porque o momento era doloroso, o momento era triste, era um momento de perdas e de muita amargura, de muita tristeza, de muita angústia. Então o Espírito Santo, ele vinha e ele me ajudava nesse processo. E tinha vezes que eu me sentia tão fraca, mas tão fraquinha, que o Espírito Santo vinha e ele mesmo falava, ele mesmo expressava ao Pai aquilo que eu não conseguia, às vezes, com palavras. Às vezes eu me prostrava diante do Senhor e eu só chorava. Eu só derramava a minha dor ali em lágrimas. Então, a minha experiência com Deus, nesse período de espera, foi o momento que mais eu me aproximei do Senhor, que mais eu tive perto dele, que mais eu mantive assim, uma comunhão com ele. Era nesse momento que, quando eu começava a vir aquela tristeza, aquela angústia, a depressão, sabe? O momento de perdas, sabe? De fracassada, sabe? Aquela coisa que vinha dentro de mim que eu não sabia explicar. O Espírito Santo vinha e me abraçava, me conduzia
até o trono de Deus. E às vezes eu colocava um louvor, às vezes eu colocava uma mensagem de alguém, de algum pastor, de algum pregador, que viesse me abençoar naquele momento, e eu me aliviava, eu descansava no Senhor. E eu dizia para Deus assim: Senhor, esse versículo do Salmo 40 foi assim um dos que foram vários, mas esse era o que mais eu citava. Eu dizia assim: Pai, um dia eu quero abrir a minha boca e te agradecer e te louvar e dizer como Davi disse um dia: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Eu quero ter a sabedoria e essa oportunidade de dizer isso um dia. E no momento que eu mais esperava, assim, eu estava dizendo isso, sabe? No momento que eu mais esperava que eu fosse depender mais, de esperar mais um pouco, o Senhor vinha e me aliviava, me dava a paz que eu precisava, me dava a alegria ali que eu precisava, sabe? Naquele momento ele trazia o alento, ele trazia o amor dele sobre mim. Então essa foi a minha primeira experiência uma das experiências que eu tive com Deus nos momentos de mais angústia, de mais dor, de mais choro. Foi o momento que eu mais me aproximei do Senhor. Talvez se você está vivendo esse momento agora, sabe, onde você perdeu alguma coisa, onde você teve uma perda, talvez um relacionamento. No meu caso, eu passei por um divórcio. Sabe? Uma separação, um divórcio, uma coisa assim, sabe? Que era um luto que eu precisava viver, era uma dor que eu precisava passar, mas eu precisava ter essa certeza, essa esperança, essa confiança de que eu não estava só. E eu precisava de paciência para suportar, eu precisava de domínio próprio para não sair por aí falando coisa, para não murmurar, para não blasfemar contra o Espírito Santo, contra Deus. Então, como eu enfrentei e como eu superei essas dificuldades, como eu consegui superar tudo isso, foi difícil para mim, foi muito difícil. Foi um período que parece que não acabava mais, não ia passar. Mas eu consegui ver a resposta de Deus. Porque, como eu disse, eu percebia Deus cada dia respondendo, Deus cada dia me tratando, me modelando ali, sabe? E eu lia a palavra de Deus, o que você tem que fazer, sabe? O que eu fiz que deu certo para mim. O que eu fiz que deu certo para mim foi ler a palavra de Deus, ouvir os louvores, ouvir mensagens que viessem me tirar daquele fundo de poço, né? Davi, ele se sentia no fundo do poço e eu estava também me sentindo no fundo do poço. Para mim ali tinha acabado tudo, para mim tinha terminado tudo, mas isso na minha mente, a maior dificuldade que eu enfrentei foi com a minha própria mente, os meus pensamentos. Vinha muitos pensamentos de que a vida não fazia mais sentido, do que não tinha mais solução, do que não tinha mais jeito. Eu olhava para a minha volta, para as circunstâncias, para aquilo que eu estava vivendo, e aquela situação dizia nos meus sentimentos, dizia no meu subconsciente, vinha na minha memória, vinha na minha mente, que aquilo ali era o fim. Mas, como eu disse, estudando a palavra de Deus, buscando combinar os versículos, sabe? O Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. As aflições que eu vivi ali, naquele período, elas foram muito, muito, muito dolorosas para mim. Mas eu aprendi muita coisa, aprendi a esperar no Senhor. Aprendi a exercitar a minha paciência no Senhor, aprendi a gerar uma esperança no meio da angústia, no meio do caos. O Senhor semeou e plantou e brotou uma esperança,
uma confiança. Hoje eu sou uma pessoa mais paciente, hoje eu sou uma pessoa mais confiante na palavra de Deus e em mim. Aprendi a confiar em Deus e em mim. Foi isso que Deus, a resposta que Deus me deu. Tinha dia que o Espírito Santo falava assim dentro de mim: por que você está assim? Você é forte. Seja forte e corajosa. Era o Espírito Santo que falava dentro de mim. Era o Espírito Santo que falava em mim, no meu ser, na minha mente. Então, isso aí foi o que eu fiz, sabe? Que deu certo, sabe? Porque Deus, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe de cada necessidade nossa. Ele sabe tudo a nosso respeito. Deus, Ele nos gerou. E o salmista, ele diz assim, que o Senhor se inclinou para ele. E eu ficava pensando assim, para eu ter a resposta de Deus, para eu ver assim a resposta de Deus, o Senhor precisa se inclinar para mim. E o Espírito Santo, ele confirmava isso. O Senhor está se inclinando todas as manhãs. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. E eu quero dizer isso para você. Eu estou contando aqui um pouquinho da minha experiência. Foram muitas experiências com o Espírito Santo, com Deus, sabe? Com Jesus, sabe? Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renovava sobre mim e era a razão pela qual eu não era consumida pela minha dor, pela minha tristeza, pela minha angústia, pelas perdas, por aquele momento tão doloroso para mim. O Senhor me renovou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me capacitou, o Senhor abençoou a minha mente, me tornou uma pessoa mentalmente forte, me tornou uma pessoa mentalmente saudável para viver a obra dele, para fazer a obra dele, uma pessoa paciente. Hoje eu sou uma pessoa transformada, graças a Deus. Eu quero dizer, se você está vivendo um processo desse, saiba que você não está só. Saiba que você não está só. Busque ler a palavra de Deus, combinando os versículos. Busque orar pela madrugada, jejuar, fazer a sua causa não sair da mão de Deus. Porque o que acontece muitas das vezes é que nós oramos e colocamos uma causa nas mãos do Senhor. O Senhor está aqui a minha dor, está aqui a minha necessidade. E logo em seguida nós vamos e queremos resolver, tomando outras atitudes. Mas nesse período de espera, o que eu fiz foi jejuar, orar. Eu orava, eu entrava no meu quarto e eu ficava em secreto com Deus. Eu me ajoelhava na cama, ali nos pés da cama, na beira da cama, eu me ajoelhava e eu clamava ao Senhor. Eu fazia mini vigílias. Só eu dentro do meu quarto. Eu engrandecia o nome do Senhor. Eu sempre começava as minhas orações já agradecendo a Deus pela resposta que Ele estava me concedendo, pela oportunidade dEle estar me treinando, dEle estar me capacitando. Pode crer que se você está passando por uma situação semelhante, pode ser uma perda de emprego, pode ser uma perda de um familiar, pode ser uma perda financeira, um investimento que você fez, pode ser um negócio que você fez que não deu certo. Eu quero te dizer uma coisa: confia no Senhor, porque Ele vai se inclinar no momento certo para você. Ele vai te abençoar. Ele vai, é só você crer. É com paciência, é esperar no Senhor. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é para ontem. O tempo de Deus é um tempo de preparação, é um tempo de promessa, é um tempo de bênção. E para mim deu certo. Então foi isso que eu fiz. Aqui eu estou te contando um pouco do que eu fiz. Fiz muito mais que isso. Além de combater os pensamentos, de alterar os pensamentos que vinham dizendo que não tinha jeito, que dali em diante eu não ia mais poder falar a palavra de Deus, porque eu tinha fracassado. Meus pensamentos diziam isso. Você fracassou no seu casamento. Você não vai poder mais falar da palavra de Deus. Eu consegui reverter essa situação usando o capacete da salvação.
usando o capacete da salvação, as armaduras de Deus. E eu falava, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Eu vou continuar usando o capacete da salvação, calçando os meus pés com o evangelho da preparação da paz. Eu vou levar paz para as pessoas. E o inimigo, ele vinha e colocava essas coisas na minha mente e eu combatia com a palavra de Deus. Esse é um dos segredos também. Combater os maus pensamentos, combater as palavras negativas, porque eu também ouvia palavras desse tipo, que agora eu não ia mais me levantar, que eu não ia conseguir dar a volta por cima, que eu era uma pessoa fraca. E eu sempre disse, eu sou forte no Senhor. Eu vou conseguir no Senhor. Eu vou fazer a minha parte. A nossa parte, amados, nesse processo é acreditar, esperar, exercitar a paciência, esperar no Senhor e confiar que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, das dores, dos momentos, da situação difícil, complicada, delicada, o Senhor está no controle de tudo isso. Tudo isso acontece, muitas das vezes, na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e para Ele nos colocar em outro nível, em outro lugar, até para você exercitar o autoconhecimento. Hoje eu me conheço melhor. Hoje eu sei quem eu sou no reino de Deus. Hoje eu sei que eu sou uma mulher forte no Senhor. Hoje eu sei que o Espírito Santo me tornou forte no Senhor. Para a honra e glória dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu sou uma mulher forte e estou aqui para te ajudar nesse processo também. Se você está passando por essa situação ou por algo semelhante, aprenda a confiar no Senhor e aprenda a esperar no Senhor, aprenda a colocar as mãos colocar a sua situação nas mãos do Senhor e confiar nele, porque ele está providenciando uma resposta para você. Com certeza essa resposta vai chegar. Foi isso que eu fiz que deu certo e é isso que eu estou te contando aqui. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver, a partir de agora você vai ficar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua casa, onde você estiver, e tudo que leva o seu nome será abençoado em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, porque ela vai ajudar alguém, porque o Senhor está dizendo isso nesse momento. Deus te abençoe. Fique com Deus.